bom que você está aqui. E eu tenho certeza que você vai sair deste culto abençoado. Glória a Deus. Quando você tomou a decisão de estar aqui, eu tenho plena certeza que Deus preparou algo grande para te entregar. Agora, o que eu quero hoje falar com você? Nós estamos numa jornada de estudos sobre o livro de Juízes, capítulo 6. Hoje, mais uma vez, você vai comigo lá. E uma coisa vai me chamar a atenção hoje. Eu quero ver, no final deste culto, quantas pessoas vão sair dessa reunião decididas a praticar o que vão ouvir. Porque deixa eu te falar uma coisa. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, o Lucas deixou escrito sobre a tentação que Jesus enfrentou. E a tentação de Lucas, capítulo 4, ela conta alguns detalhes que o Mateus 4 não contou. Você já achou os Juízes aí? Faz o seguinte, deixa os Juízes marcadinho. A minha Bíblia tem aquela fitinha para marcar. A sua tem? Se não tiver, você usa o dedão mesmo. Vamos lá em Lucas 4, por favor. Os nossos amigos aí, os candidatos, os pregadores estão aí no salão. Se você está com dificuldade, chama eles aí, eles vão te ajudar, vão te orientar. E eu quero que você hoje preste atenção na palavra. Lucas capítulo 4 fala sobre a tentação de Jesus. Primeiro ele chega e fala sobre Jesus transformar pedras em pães. E logo depois, ele vai fazer uma coisa que eu acho das mais interessantes. Lucas 4, 5. Lucas 4, versículo 5. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Aí que eu comecei, irmãos, a analisar uma coisa muito importante. A Bíblia diz que o diabo, ele se apropria de coisas materiais. Ele conta para Jesus que nas mãos dele existem riquezas, existem propriedades, que alguém abriu mão e entregou na mão dele. Eu já vi gente falando, isso aqui foi o Adão que entregou. Tudo bem, parabéns, nota 10. Mas se foi só a riqueza de Adão que ele tomou, por que tem gente na igreja que não prospera então? Porque se ele pegou a riqueza do Adão, Jesus já pegou de volta, não pegou? E por que não está na sua mão então? Então é sobre isso que eu quero mexer com você hoje. Porque nós estamos, irmãos, acostumados a tratar com autoridade sobre vários assuntos. Você quer ver uma coisa?
Eu conversava com alguém hoje e eu falava: os crentes, eles são excelentes para fazer a oração da cura. O povo da Igreja da Graça é especialista em resistir doença. Está no nosso DNA. Veio para a Igreja da Graça, já sabe que tem que resistir doença, tem que amaldiçoar a enfermidade, tem que mandar a doença embora, etc, 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 etc. Mas quando chega no quesito finanças, as pessoas elas já dão aquela travadinha. E alguns eu percebo, irmãos, tem sonhos, tem projetos. Todo mundo que entra ali para conversar comigo no gabinete, todo mundo, irmão, que conversa comigo, a pessoa ela tem um sonho, ela tem um projeto, ela tem uma ideia, ela tem uma noção, e a coisa é assim, 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 tal. Mas por que na hora de conquistar, porque o mais bonito do projeto é a realização dele. Enquanto ele está ali num papel, na mente ou em qualquer outro lugar, é uma coisa. Mas quando começa a tomar forma, começa a criar forma, começa a se tornar real, aí você começa a perceber, valeu a pena tudo que eu projetei. E tem algumas pessoas que estão a ponto de largar tudo, porque o projeto não está se realizando. E tudo isso tem um motivo. O inimigo está prendendo o que é seu. E aí quando eu comecei a meditar para o culto de hoje, me veio ao coração a continuação da história. Vamos lá? Juízes 6 agora? Porque eu vou te falar uma coisa bem importante. Quando eu era pastor de uma igreja, eu sempre tinha as mensagens do culto prontas de um dia para outro. Era a coisa mais linda do mundo. Quando dava domingo à noite, eu ia para minha casa, já matutava ali, já pensando na mensagem da segunda. E quando chegava a segunda-feira na igreja, eu já começava a construir a palavra do outro domingo. Pergunta se agora dá tempo? Pergunta? Dá tempo? Não, não dá. O pessoal que trabalha aqui comigo pode falar. É o dia inteiro desenrolando coisa, é o dia inteiro desenrolando coisa. É celular, é computador, é aqui ao vivo, e vai indo, de repente é uma coisa, é outra, é uma coisa, é outra, uma coisa, é outra. De repente, quando eu vejo, já passou 70% do dia. E aí que eu falo, ó, agora deu, o que deu para resolver deu, o que não deu vai ficar para amanhã, porque eu preciso pegar aqui na palavra, porque eu quero dar um recado de qualidade para as pessoas. Aí quando eu comecei a meditar um pouquinho, eu tenho que concluir com você o que a gente começou a falar semana passada. O Gideão, depois de ter ouvido de Deus a promessa, ele vai fazer uma prova diante de Deus. Eu explicava aqui na semana anterior que você pode fazer prova da promessa de duas maneiras. Uma delas está lá no Salmos 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. E a outra maneira de nós fazermos prova da promessa é quando nós entregamos a Deus alguma coisa. Ele fala sobre isso lá no Malaquias 3, onde ele fala de dízimos e ofertas alçadas. E eu disse aqui semana passada, o Gideão não estava em condição de crer em porcaria nenhuma. Ele não estava em condição de confiar em nada. Porque a miséria, a crise que havia se alojado ali, tinha consumido tudo, meu irmão, inclusive a fé das pessoas. E aí o Gideão pega e fala para o anjo, eu vou te dar uma oferta aqui agora, fica aí que eu já volto. E ele vai lá e joga a oferta lá embaixo da árvore, e o anjo fala, negativo, eu não vou receber esse tipo de oferta não. Pode pegar aqui a pedra, arruma aqui o pãozinho, arruma aqui a carne, derrama aqui o caldo aqui em cima, e quando ele fez a oferta como lhe foi orientado, o anjo toca ali, diz a Bíblia que sobe ali uma fumaça, Deus recebe aquela oferta, o anjo desaparece, e aí veio aquela frase que nós usamos aqui semana passada. Aquela oferta feita de acordo com a orientação de Deus, foi uma oferta que selou a paz. Depois daquela oferta, Deus diz para o Gideão, fique em... E é o que vai acontecer com você.
Quando você tiver esse entendimento de que a oferta faz com que você faça uma prova da promessa de Deus. E aí depois que ele oferece a oferta, e que ele ouve aquela mensagem, agora você fique em paz, aí Deus vai começar a dar para ele umas orientações. Porque ele fez lá um altar, depois de tudo aquilo, e falou, olha, esse altar aqui é o Senhor da paz, o Jeová Shalom. E aí, depois dele ter levantado aquele altar, vem o versículo 25. E aconteceu quando? Juízes 6, 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi de teu pai, a saber o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar o quê, igreja? Num lugar o quê? E toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Não tinha sido falado até então que o Baal tinha um altar edificado lá em Israel. E aí eu preciso fazer você pensar um pouquinho, porque existe um provérbio na Bíblia que diz que maldição sem causa não virá. E uma coisa você tem que entender, irmão. Toda divindade, tanto a divindade que vem de Deus, ou a divindade também, que é do diabo, porque querendo ou não, ele tem a sua força espiritual, ele só se manifesta onde ele tem altares levantados. Deus não estava se manifestando para aquele povo que não tinha altar para Deus, e o capeta estava deitando e rolando porque tinha um altar para ele. E agora eu tenho que começar a chamar a sua atenção para que você pense aí consigo e responda, quem que tem o altar erguido na sua vida? Ah, o Senhor Deus, pastor. Mas peraí, se o altar de Deus está erguido, por que ele não está se manifestando então? Uma coisa é importante você entender, a Bíblia diz que não tem como agradar os dois. Lembra da frase bíblica? Ninguém pode servir? E também na sua casa não pode ter 2 altares também. Lá no catolicismo a gente aprendeu que pode ter um altar para Maria, para o Sebastião, para o Expedito. Aqui é o São José de Ribamar, né? Tem um cantinho para o São José de Ribamar. E uma coisa interessante, o Paulo, lá em Atos 17, ele foi pregar num lugar chamado Atenas, e ele ficou observando a cidade. Tinha vários altares, e ali tinha um altar vazio. E estava bem escrito embaixo, ao Deus desconhecido. E o Paulo falou, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Esses daqui não prestam, esses daqui também não. O verdadeiro é esse aqui que vocês honram sem conhecê-lo. E o Paulo começa a explicar ali a respeito de Deus, da pessoa de Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada diz que algumas pessoas começaram a crer. Agora deixa eu te falar. Eu não sabia disso. Não está escrito na Bíblia. Mas diz que lá na Grécia, eles passaram um período de muita crise, muita fome. E naquela época dava muita fome por causa da ausência de chuva. Porque o povo daquela época vivia de agricultura ou de pecuária. E se não tem chuva, não tem capim. Se não tem capim, não tem boi. Não tem boi, não tem carne. Não tem vaca, não tem leite. Não tem leite, não tem queijo, não tem manteiga. Então começa um ciclo ali de derrota. E alguém falou, gente, nós já fizemos aqui oferenda para os Zeus, para Eros, para Afrodite, para o Cupido, para o Diabo A4. E agora me vem ao coração uma coisa. Existe com certeza um Deus desconhecido. Então nós vamos fazer uma oferta para esse Deus desconhecido e ele vai mandar chuva. E eles foram lá. Deus desconhecido, não sabemos o teu nome, só sabemos que tu és Deus, tu és Senhor. Receba aqui as nossas ofertas. Diz a Bíblia que, a Bíblia não, a história, que em pouco tempo a chuva veio. Aí eles pegaram e fizeram lá um altar para o Deus
Eles não sabiam quem era, mas estava lá. E aí me vem aqui uma pergunta. Se Deus tem um altar erguido na sua vida, acontece igual aconteceu lá no Carmelo. Lembra? O Elias falou, vocês do Baal, vocês são muitos, vão vocês na frente. Façam aí a oferenda de vocês. E eles fizeram, e gritaram, e se cortaram, e chamaram. E o Elias, ele está viajando, não vai vir, está dormindo, não sei o que, e tal. E diz a Bíblia, terminaram? Terminamos. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos reparar o altar do Senhor. Porque se o Elias pede fogo para Deus sem altar, o Gideão estava para entrar, meu irmão, na maior batalha espiritual da vida dele. Ele achava, e talvez nós até semana passada achávamos, que a maior batalha espiritual era ter coragem de pegar um campo e ir plantar. A maior batalha estava vindo. E Deus disse, se você não levantar um altar para mim, e não derrubar o do diabo, você não vai ter sucesso. Deixa eu te dizer, nesse tempo que nós vivemos, não precisam de altares físicos. A Bíblia diz, por exemplo, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O diabo menos ainda. O templo que Deus habita é aonde? Deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui já viu uma pessoa manifestada com espírito? Quem já viu? A maioria, 99,9% já viu. Talvez você nunca escutou isso, mas naquela vida o diabo tem um altar. E se ali tem altar, incorpora, manifesta, mão para trás, fala rouco, fala esquisito, grita, não vou sair, vou matar, ela é minha, ela me pertence, me deram, me entregaram, etc, etc, etc. Se o diabo precisa de um altar para aparecer, Deus também precisa. Porque a essência dos dois é igual. Jesus disse uma vez, Deus é Espírito. E assim como você vê as pessoas possuídas pelo demônio, pintando, bordando, aprontando, fazendo coisa errada, para que Deus apareça também na vida de alguém, ele precisa ali de um altar. Esse é um culto de prosperidade, mas eu preciso falar aqui muito sério com você sobre decisão de você descer do muro. Eu estou numa oração e vou contar para você o que eu estou orando. Eu pedi para Deus que eu quero nesse mês de setembro fazer um grande batismo no dia 29. A minha oração. E agora eu começo a entender aqui por quê. Porque talvez você ouviu falar dessa reunião de prosperidade e na tua cabeça é aquele negócio do Polishop. Seus problemas? Não, agora tem culto de prosperidade. Não tinha, agora tem. Agora vai ser forte, Deus vai agir, vai operar. Vai operar desde que ele tenha um altar num lugar conveniente na sua vida. Porque alguns aqui até fazem altar para Deus no cantinho que sobrou. Não foi o que você leu ali no 26 comigo? E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar, num lugar conveniente, digno, merecedor da grandeza do Deus que você diz que acredita. É só você perceber se Deus ocupa um lugar conveniente. Se Ele está ocupando, ai que bom. Deus vai dar força para você, vai levantar pessoas, vai mover circunstâncias, vai te dar ideias, vai te mostrar o que deve ser feito, você vai pedir direções, Ele vai te dar, porque depois que o Gideão derruba esse altar aqui, veja você que interessante, o altar pertencia ao pai de Gideão.
E o Gideão vai lá de noite, derruba aquele altar do Baal, faz um altar para Deus, oferece ali uma oferta naquele altar, e no outro dia, quando o Gideão acorda, a família também, todos os moradores da cidade estavam na porta. Vão matar o Gideão, vão matar o Gideão, ele acabou com o altar do Baal. E o pai de Gideão, que era um dos sacerdotes do Baal naquela terra, falou: vocês vão brigar por um Deus? Se ele é Deus, ele que se defenda. Se você levantar um altar num lugar conveniente, as primeiras pessoas que vão ser ganhas vão ser as pessoas da sua casa. Porque deixa eu te falar, irmão, já fazem anos que eu bato nessa tecla. Eu tenho, irmão, uma pilha com gente religiosa. Vou te contar uma coisa que aconteceu hoje. Eu estava ali resolvendo uma coisa, de repente o celular pula. E hoje em dia o pessoal abusa, né? WhatsApp, e-mail, Messenger. E de repente eu olhei, o Messenger tocou. Eu falei, puxa vida, vamos lá. Pastor, deixa eu te falar uma coisa. Vou dar um exemplo, só para você entender. Pastor Jamil, cuidado com o pastor Almeida. Um exemplo, é exemplo, tá? Senão você vai começar a olhar o pastor ali e vai... Não. Pastor Jamil, cuidado com o pastor Almeida. Eu perguntei, mas por que eu tenho que ter cuidado com o fulano? Não, o senhor vai ver. Deus vai mostrar. Eu falei, você me atrapalha o que eu estava fazendo aqui. Diz que tem um negócio muito sério para falar comigo. Acusa uma pessoa e fala que Deus vai me mostrar. Irmão, religioso é um bicho sério, pessoal. Eu gosto dessas coisas, irmão. As pessoas, elas espiritualizam o que não é para espiritualizar. Tem um provérbio da Bíblia que diz que aquele que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma. Ouve maldições e não o denuncia. Está lá em Provérbios 29, 24. A pessoa sabe de coisa errada e não. Ela está tendo parte com o ladrão. E daí fica lá. Vamos fazer um jejum para Deus mostrar para o pastor. Se você já viu, é você que tem que chegar e tem que contar. Glória a Deus. Não, eu estou orando, Deus vai mostrar. Daí você acha que eu vou estar dormindo de noite? Vai entrar um homem de branco lá no meu quarto, vai pegar no meu ombro e vai falar, meu filho, Senhor, é o Senhor que está aqui? É, tem gente jejuando por você, eu vim aqui falar. Eu já disse para você que se aparecer um homem de branco no meu quarto, eu surro ele. Não apareça que eu não quero. Pastor, eu não posso contar o que é, porque eu não quero prejudicar ninguém. Vou dizer, religioso é uma tristeza. Porque ele primeiro vem e lança uma palavra de dúvida sobre a índole de alguém. Aí você pergunta, então fale o que é. Eu não vou falar, Deus vai mostrar. Eu falei, me desculpe, mas só acabou de estragar o meu dia. Se não quiser contar, não me chame mais. Aí a pessoa, mas puxa vida, desse jeito não dá. Puxa vida, eu quis ajudar, a pessoa me tratou desse jeito. Mas irmão, que tipo de ajuda dos infernos que é essa? Não, irmão, vamos falar a verdade, pessoal. Antigamente a gente tinha um ditado, lembra? Ajoelhou. As pessoas, irmãos, elas precisam entender que elas estão se relacionando com coisas sérias. Vou falar aqui, tem gente me assistindo. Você sabia que falar mal de alguém pode gerar processo? Acusar alguém sem provas gera. Mentir sobre alguém. Quem já ouviu falar num negocinho chamado danos morais? Quem já ouviu falar disso? Isso aí, irmão, está enriquecendo muita gente no Brasil.
Está enriquecendo gente pra caramba. Uma das coisas que eu faço como pastor. Se alguém chega e fala, está acontecendo tal coisa, a primeira coisa que eu vou fazer é chamar os envolvidos. Chamo todo mundo. Ei, é isso aqui mesmo? Ah, eu achei que o senhor ia ficar só entre nós o segredo. Não, não, você falou da pessoa, agora você vai falar na frente dela. Estou certo ou estou errado? Não, mas... mas eu achei que eu ia ficar em anonimato. Isso aqui não é disque denúncia para tratar de bandido, que você vai ter a tua identidade em oculto. Igreja é um lugar de pessoas maduras, correto? De pessoas que querem uma o bem das outras. Quando você chega e fala alguém está errando, você está falando aquilo ali porque você quer ajudar aquela pessoa. Mas tem gente que fala pensando o quê? Eu vou ferrar ele, agora vai ver, eu vou contar para o pastor vai arrancar o pescoço dele fora. Eu não trabalho assim. Eu acredito numa coisa muito séria, irmão. Esse evangelho que a gente diz que é o poder de Deus, ele resgata pessoas. E se alguém está errado, nós vamos lutar para quê? Para endireitar essa pessoa. De vez em quando eu comento, vamos dar uma chance para a pessoa e vamos tentar levantar ela. Vai dar chance, isso aí já incomoda faz anos. Aí eu faço uma pergunta. Eu não sei porque eu estou tocando esse assunto aqui, mas agora vamos até o fim. E se fosse você que tivesse errado? Você ia querer que fizesse um X perpétuo na tua cabeça? Ia querer? Ia querer? Se você tivesse errado, você ia querer que as pessoas te descartassem? De uma vez por todas? Agora para os outros é gostoso, né? Para os outros é bom. Então, voltando aqui para o Gideão. Tenha lugares convenientes para Deus na sua vida. Aproveitar esse gancho dessa história toda que a gente falou aqui. Gente, a figura de Deus é uma figura de amor. A figura de Deus é uma figura de amor. É óbvio, na hora de tratar com o pecado, é sem conversa. Mas se a pessoa aprender com o tratamento, vamos recuperar. Você pensa em você? O pai de Gideão era um dos feiticeiros da cidade. E Deus fala, vai lá e derruba o altar do teu pai. O Gideão poderia até dizer, não, meu pai é um caso perdido. Pois ele derrubou. E no outro dia o pai dele deixou de seguir a Baal. Aquele demônio que era responsável por toda aquela crise que havia naquela nação, também era responsável pela idolatria que cegava o coração das pessoas. E quando o Gideão derruba aquele altar, ele quebra o poder do espírito da miséria, mas também quebra o poder do espírito da idolatria. Porque os homens foram lá para matar Gideão. E quando Gideão toca a trombeta para levantar exército, tinha muita gente que defendia Baal que foi junto com ele para a guerra. Só que é um alerta para nós, pessoal. Hoje, pessoas que nós estamos tratando, considerando como descartadas, amanhã essas pessoas podem se levantar de volta. E vai saber se num daqueles 1000 que foram lá para tentar matar o Gideão, não tinha alguns daqueles ali que estavam no meio dos 300. A Bíblia não conta os pormenores, porque senão não ia caber só aqui. Mas dá para mim e para você a liberdade do quê? Da interpretação. Então deixa eu te falar. Esses dias eu preguei aqui, e eu fui levar o meu filho para a escola no outro dia, ele falou, pai, o senhor pregou um negócio forte, né? Eu falei, o que eu preguei? O senhor falou que o Caim, em vez de cuidar do altar dele, ficou cuidando do altar do Abel, né, pai? Eu falei, é o tipo desse cara. Prestando atenção na... Vou aproveitar o gancho e vou falar para você aqui, ó. Cuida do seu altar e deixa o do outro. Cuida do seu altar e deixa o altar do outro.
Gideão foi mexer no altar que pertencia a quem? A família dele. O Gideão foi mexer no altar que era o altar da casa da família dele. Na casa do vizinho, na casa do primo. Deixe que eles... Porque uma coisa importante, Deus estava tratando com Gideão, não estava tratando com outra pessoa. E nós temos que entender isso. Existem épocas da nossa vida que Deus está tratando conosco diretamente. Nós estamos querendo salvar o mundo. Mas tem dias que Deus vai dizer, se preocupe consigo. Se preocupe com você. Diz a Bíblia Sagrada que Deus pediu para ele um altar, e um altar num lugar conveniente. E a partir do momento que Gideão fez um altar conveniente, no melhor lugar, Deus começou a transformar aquela nação. E começou a transformar a nação por onde? Por dentro da casa dele. A gente quer um Maranhão melhor? Não queremos. Queremos. Ano que vem vai ter eleição para prefeito, para vereador. Vamos mudar a cidade. Vamos mudar as estruturas sociais do Brasil. Mude a sua casa primeiro. Percebeu? Nós queremos mudar tudo. Tem gente aqui, olha, lá na minha faculdade, pastor, aqueles endemoniados, militantes. E o teu altar está como? O seu altar para Deus está num lugar conveniente? É, pastor, você sabe como é que é, né? Ninguém é perfeito, pastor. Essa é uma das desculpas dos crentes safados. Perfeito é só Deus, pastor. E eu tenho que falar com você sobre o que Jesus falou. Vamos lá. Mateus 5. Aí eu quero ver qual vai ser a sua desculpa. Mateus capítulo 5. Versículo 48. Quem já vai lendo aí já vai falando ai. Quem vai lendo aí já vai falando ai. O que está escrito aí? Sede vós o quê? Sede vós o quê? Como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então quando você for falar perfeito é só Deus, você fala, ixi, estou desviando e não sabia. Porque a Bíblia fala, seja você igual ao teu Pai que está no céu. A gente não bate no peito, sua imagem e semelhança de Deus? Quem já falou isso? Tentaram fazer bullying com você, você não, eu sou mais semelhante de Deus. Fala, você é baixinho, não, eu sou mais semelhante de Deus. Você é gordinho, não, eu sou mais semelhante de Deus. Você tem o nariz torto, não, eu sou mais semelhante de Deus. É mesmo? Então a Bíblia fala que você tem que ser perfeito igual a Ele. E quando fala de perfeição, não fala apenas de detalhes físicos, mas fala de caráter espiritual. O caráter espiritual de Deus é incorruptível, assim como tem que ser o seu. Por isso que Deus fala para o Gideão, Gideão, vamos fazer aqui um altar num lugar conveniente, num lugar onde a manifestação, o relacionamento entre eu e você, seja um relacionamento perfeito. E aquela perfeição se manifestou quando você lê na Bíblia que o pai de Gideão abandonou a crença em Baal de um dia para outro. Veja você, a gente está aqui tratando de vida econômica, de vida financeira, e vou te falar, a derribada daquele altar de Baal foi muito responsável por aquela vitória contra aqueles espíritos de crise que estavam se levantando. Mas quando venceram a crise, também libertaram pessoas daquela idolatria. Você não tem ideia, mas você crescendo financeiramente é um bom testemunho.